E olha só, a quinta-feira foi movimentada na Assembleia Legislativa. Teve audiência pública sobre a situação da Praia da Galeta e teve encaminhamentos com relação às cotas estabelecidas para a pesca da tainha no Estado. Assunto que, inclusive, já foi judicializado pela Procuradoria-Geral do Estado. Estou indo ao vivo com o Paulo César, que tem informações sobre todas essas audiências públicas e todo esse debate que aconteceu hoje lá na Lesc. Fala, PC, muito boa noite. Bem-vindo ao nosso ND Notícias. Boa noite, Márcia, para você, para quem nos acompanha. Vamos começar então pela Praia da Galeta, Márcia, que é um cenário exuberante que chama atenção e atrai turistas do mundo inteiro e aqui no Brasil também. Por isso, essa discussão ganhou amplitude na Assembleia Legislativa. Diversas entidades participaram, debateram, foram 2 horas aproximadamente de discussões e a gente percebeu que os ânimos em alguns momentos chegavam a se exaltar, mas exatamente por posicionamentos diferentes em relação ao futuro da Galeta. Mas em tudo isso, houve uma convergência em relação ao que causa o problema. Alguns fatores ali chamam a atenção e que ocasionou essa audiência pública, que são práticas sexuais, tráfico de drogas e violência no local. E a falta da presença do setor de segurança pública do Estado no local faz com que algumas pessoas façam justiça com as próprias mãos, diante das próprias denúncias. E tudo isso acaba ocasionando problemas para todo mundo. Bom, o fato é que, diante dessa audiência pública, alguns encaminhamentos foram definidos ao final. Lembrando que a Polícia Militar disse que vai utilizar drones para fazer a fiscalização mais ostensiva naquela região, já que não há condições de ter policiamento contínuo no local. Já o Corpo de Bombeiros diz que há um projeto na Câmara de Vereadores que possibilita parcerias com a iniciativa privada para que instalem equipamentos de estruturas para atender aquela região. Lembrando que as bases só ficarão disponíveis na alta temporada de verão com os guardas-vidas. Já a Assembleia Legislativa diz que vai propor um projeto de lei para que possa encontrar um mecanismo de regulamentar a utilização da Praia da Galeta. E todos chegaram a uma situação bem comum. Ninguém é contra o naturismo e o nudismo, mas sim essas práticas violências e que tornam o local cada vez mais inseguro. Prática que deve ser discutida entre as outras praias também de Santa Catarina que tratam do nudismo e naturismo, uma em Palhoça e uma em Balneário Camboriú. E em relação ao Ministério Público Federal, o Procurador da República fez uma proposta. Com aquela decisão judicial de demolir bares na Praia Mole, ele cogitou a possibilidade de pedir ao Judiciário Federal recursos dessas indenizações para aplicar lá. Implantar um novo sistema de monitoramento, mas também de recuperação. Vamos acompanhar o que diz o deputado estadual Alex Brasil, que foi o proponente da audiência pública, mas também o Procurador da República. Com a decisão da Justiça Federal de derrubar os bares e promover a recuperação do ambiente da Praia Mole, isso vai gerar recursos que possamos também destinar para a Galeta, a fim de dotar as forças de segurança pública e mesmo os órgãos de preservação ambiental a cuidar, né, daquele ambiente. E a gente percebe claramente que existe uma união de pensamento que a gente precisa resgatar a Galeta, por convívio social, por convívio familiar, coisa que infelizmente com o tempo se perdeu. E até mesmo para quem defende o naturismo, que hoje não se sente mais à vontade de frequentar ela, porque foi dominada por outras ações que fogem do anseio popular, que fogem do regramento social. Bom, e a vereadora Carla Aires também apresentou um abaixo-assinado com cerca de 2.000 assinaturas ao deputado proponente para que haja também um estudo em relação às discussões. Lembrando que eles reclamaram principalmente do poder público municipal estar mais efetivo naquela região só recente, já que as denúncias são de pelo menos 25 anos. Vamos falar de outra audiência pública também importante, que aconteceu na Assembleia Legislativa, diz respeito àquela portaria do governo federal que limita em 1.100 toneladas a captura da tainha, que é a partir do mês que vem, a temporada de pesca, com 1.100 toneladas para a pesca de arrasto, que é quando puxam as redes na praia, onde a população participa. Hoje, a audiência pública proposta pelo deputado Marquito do PSOL recebeu representantes dos 2 ministérios envolvidos, Pesca e Meio Ambiente. Eles receberam as demandas aqui de Santa Catarina, já que é o único estado que tem essa limitação, e vão levar a Brasília para discutir. Como você bem falou no início, Márcia, já está judicializada essa situação também por parte do governo do estado, por uma questão cultural e que deve ser preservada a pesca da tainha. Claro que toda essa discussão chama a atenção para um ponto específico, Márcia, a regulamentação da pesca, já que na temporada de captura, muitos desses peixes se perdem porque o próprio setor pesqueiro não está preparado para armazenar e transportar. Então, é um assunto que deve ganhar muito mais destaque no futuro e traz uma discussão bem importante,
que é a regulamentação dessa captura. E antes de encerrar, uma outra audiência pública começa neste momento lá em Jaguaruna, no sul do estado, e trata de um assunto bem importante. A área, o plano de manejo da área de preservação ambiental, que trata da baleia franca. O problema é que a nova revisão trouxe possíveis prejuízos a moradores na região de Jaguaruna que podem ter os imóveis comprometidos. E a audiência pública de hoje, proposta pelo deputado Vonei Weber, do MDB, quer simplesmente que seja feita uma revisão para atender essas pessoas e não causar prejuízo para ninguém, viu, Márcia? Ou seja, assuntos importantes, e é com esse assunto que eu encerro minha participação hoje. Com certeza, muitos assuntos importantes que naturalmente a gente segue acompanhando. Obrigada, Paulo César, uma boa noite, amanhã a gente espera.